Oi, meus irmãos, paz de Cristo e amor de Maria. Vamos mais um dia de leitura? Então, na gloriosa natividade do Senhor, a imensa alegria foi anunciada aos pastores. Eles seguiram para Belém e contaram a todos o que tinham visto e escutado a respeito do glorioso menino, e todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Lucas 2, versículo 18. E eis que logo mais os magos vieram do Oriente, orientados por uma estrela, a qual indicava que o recém-nascido era o Senhor do céu e da terra. E a estrela não era do firmamento, era uma força enviada das alturas que abolia o feitiço da astrologia e aniquilava a treva dessa ignorância, pois seu caminho não era semelhante ao de outras estrelas. Ela seguia lentamente, acompanhando o ritmo do deslocamento daquele que conduzia, às vezes avançando, às vezes parando, às vezes aparecendo para eles, às vezes se ocultando, e rumava de norte a sul, porque essa é a rota da Pérsia à Judéia. E ela não se encontrava nas alturas do espaço, mas perto da terra, até que, por fim, chegou a uma pequena cidade e apareceu em um minúsculo gruta. E o mais marcante é que não aparecia somente à noite, mas também durante o dia. Brilhava tanto que cobria a luz e o disco do sol, não por 1 ou 2 dias, mas até enquanto guiava os magos da Pérsia a Jerusalém e Belém. Entretanto, ela apareceu diante deles não no nascimento de Cristo, mas muito tempo antes, para que com isso silenciasse aqueles que sondavam o horário do nascimento. Por essa razão, a estrela apareceu muito antes, deu fé aos seus corações a respeito do nascimento do rei e os guiou por um longo trajeto. E assim determinava quando seguiu e quando acompanhavam, até encontrarem o Rei da Glória, repousando numa manjedoura. Nada disso faz parte da natureza ou ordenamento de uma estrela comum, mas é evidente que se tratava de uma força racional, ciente de todas as coisas, que os instruía apropriadamente sob a ordem e a vontade do Criador. E não foi em vão que ela os conduziu a Jerusalém. Quando os magos lá chegaram, ela escondeu-se deles por 2 motivos. Em primeiro lugar, para aparecer a todos os habitantes de Jerusalém, informá-los daquele mistério por meio da busca e da pergunta dos magos. Perguntaram ele: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2, versículo 2. E também, por isso, diante dessas palavras, a cidade agitou-se e Herodes sentiu medo. E em segundo lugar, para que os próprios inimigos, os escribas e os fariseus testemunhassem e revelassem o local e horário do nascimento do Senhor, e assim se cumprisse a profecia que diz: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti será o chefe que governará Israel, meu povo. Mateus 2, versículo 6. Os outros príncipes eram líderes segundo as honras carnais, mas não eram pastores, porque não expunham suas vidas pelas ovelhas. Aquele divino prelado, todavia, é o verdadeiro pastor, pois no caminho da vida e nos pastos do paraíso é ele quem conduz as ovelhas que o seguem e expõe ao perigo sua vida por elas. Observai
Então, como se parecem as palavras do patriarca Jacó e aquelas do profeta Miqueias, pois este último anunciou que o Senhor sairia de Belém, enquanto o primeiro previu que, durante o declínio e enfraquecimento dos líderes de Judá, apareceria a esperança das nações. Ao escutarem essas palavras, os magos as confirmaram com a aparição da estrela e proclamaram que Cristo era o verdadeiro rei. Foi por este motivo que Herodes sentiu medo. Tinha muita sede de poder e estremeceu à perspectiva de que aquilo ocasionasse o declínio do seu reino e do seu poder, pois era deveras audacioso. Ademais, ele convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Mateus 2, versículo 4. Porém, eles maliciosamente responderam uma coisa e ocultaram outra. Informaram-lhe que o Cristo deveria sair de Belém, como dissera o profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és do modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Malaquias 5, versículo 1, Malaquias 5, versículo 3. Mas omitiram as palavras subsequentes do profeta. Suas origens remontam ao princípio dos dias eternos. Malaquias 5, versículo 1. Pois desde aquele momento já estavam tomados de inveja de Cristo e não queriam reconhecê-lo como Deus. Ocultaram as palavras que revelavam sua glória, porque voluntariamente seus olhos se fecharam e suas orelhas ensurdeceram para a verdade. No entanto, Herodes, cheio de malignidade, chamou os magos secretamente e lhes perguntou a respeito do menino rei. Ele mentiu para enganá-lo e declarou que o veneraria quando o encontrassem. Então, deveriam informar onde se encontra o Rei dos Reis. E assim se repassaram as notícias sobre o nascimento do Senhor. Os judeus souberam pelos magos e pelo aparecimento da estrela. Herodes pelos judeus e pelos magos, e os magos ficaram ainda mais persuadidos, e o medo de Herodes. No entanto, quando saíram de Jerusalém, a estrela guia reapareceu de imediato, mais próxima e luminosa do que o dia. Ela brilhava mais do que o fulgor do sol e conduzia ao sol da justiça, ao Criador do sol, da lua, das estrelas e de todas as criaturas. E assim como os conduzia ao céu, também os conduziu a Belém, à minúscula gruta e ao tabernáculo impróprio. Quando ela chegou ao local, indicou-lhes com um brilho ainda maior, como se fosse o dedo indicador de uma mão celestial, aquilo que tanto almejavam. Findada sua incumbência, desapareceu sob os olhares deles. No entanto, ao ver a estrela guia, ou melhor, o anjo aparecendo naquela forma, encheram-se de profunda alegria. Mateus 2, versículo 10. Pois assim encontraram o que estavam procurando e viram uma grande maravilha, pois, ao se prostrarem diante do recém-nascido, o primogênito desde antes do século, de repente se sentiram cheios de graça, ternura e luz, e uma alegria indescritível foi derramada em seus corações. No entanto, a visão e o discurso da mãe, não despojada e totalmente incorrupta, fora ápice de graça e da glória.
e a disposição da sua forma era algo além da compreensão humana. Ninguém tinha aquela disposição após as dores e fraqueza do nascimento, mas ela estava ainda mais brilhante e bela, uma vez que também estava cheia de graça e da luz do parto. Era maravilhoso para todos aqueles que olhavam. Os magos, agora saciados com todos aqueles milagres e grandezas, rejubilaram-se e adoraram o Senhor. Por isso, eles o adoram prostrados como Rei e como Deus, e ofereceram como presente ouro, incenso e mirra. Mateus 2, versículo 11. Ao Rei, a Deus e aquele que encarnou por nós e que morre para que dele recebamos a imortalidade. A graça do Espírito Santo o instruiu a oferecer aquele presente a fim de que se tornassem aos nossos olhos um modelo da oferenda de presentes espirituais, a fim de que tivéssemos uma conduta boa e santa, como o ouro, inteligente e contemplação espiritual, como o incenso e a mortificação das paixões e dos membros corporais, como a mirra. Por meio disso atinge-se a impassibilidade e o reino dos céus nos é dado. Cumpriram-se destarte as palavras da santa e bem-aventurada Virgem. Realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. E por isso, desde agora, me proclamaram bem-aventurada de todas as gerações. Lucas 1, versículo 49 e 48. Foi então, com efeito, que sua glória começaram a se manifestar e sua glória, exaltação e fidelidade serão ainda mais abundantes no fim. Oi, meus irmãos, gostou da leitura? Então deixa o seu like para o canal estar crescendo cada vez mais. Que a bênção de Deus esteja com você e com sua família e a intercessão de Maria sempre presente em seu lar. Venha saber mais?